Vamos falar do Homem de Giz hoje? C.J. Tudor criou o Homem de Giz e esse livro aqui ele tem tudo para ser um livro muito legal. Primeiro que a narrativa dela é sensacional. O livro é narrado na perspectiva de um dos personagens que é o Ed, o Edward Adams, mas ali quando ele é adolescente ele gosta de ser chamado de Ed. E o livro traz dois tempos narrativos. O primeiro é em 1986, no qual aconteceu vários acontecimentos ali que foram essenciais para mudar a vida de várias pessoas daquela comunidade. E depois de 2016. Ali em 1986, ele narra a rotina dele, o Ed, né? Ele era amigo do Mike Metal, do Gavi Gordo, da Nick e do Hopo. São todos apelidos ali, né? Realmente o Mike se chamava Mike, mas não Mike Metal. O Gav não se chamava Gav Gordo de verdade. A Nick era Nick e o Hopo era o sobrenome dele, né? E eram todos adolescentes ali, no alto dos seus 12, 13 anos. 1986, era outra época, era outra pegada e ela conseguiu imprimir bem essa atmosfera dentro do livro, que eu achei muito legal. Acontece que um dia eles estavam ali no parque e o Ed, ele acaba presenciando um acidente horrível no Twister. Ele vê o brinquedo decepar o rosto, metade do rosto de uma menina e a perna dela. E é ali que ele conhece o que viria a ser o professor dele de inglês, né? Um homem de 33 anos, albino, então ele já causa ali uma coisa no Ed, né? Por ser uma pessoa muito diferente. E ali ele dá instruções pro Ed, olha, a gente precisa fazer isso para salvar essa menina. O Ed começa a chamar essa menina de garota do Twister. É assim que ele denomina ela. E o livro é cheio disso também. O Ed, ele sempre coloca um nome diferente, um apelido. E isso acaba pegando assim pro leitor também. A gente sabe qual é o nome da pessoa, mas de tanto ele falar o apelido, a gente fica com aquele apelido na cabeça. E essa menina era a garota do Twister. O professor do Ed, né? Ele que dá as instruções ali pro Ed. Só que depois essa menina ela vai pro hospital, ela não perde a vida dela, só que ela fica com sequelas, com cicatrizes, e ela era uma menina muito bonita, segundo o Ed. E ao longo do livro a gente vai percebendo que esse professor tem alguma relação não saudável com essa menina, até porque ele tem 33 anos, a menina tem, sei lá, 17, 16. Pô, é estranho, o professor gosta tanto dela, só que a narrativa de 1986 é narrado diante de uma cabeça de um adolescente. Então, assim, a autora, ela foi muito inteligente também de botar essa criança inocente, né? O Ed é inocente na medida do possível. Então ele não entende certas coisas. Isso foi um acontecimento primordial, uma coisa que mudou a vida de todo mundo ali. Além desse acontecimento, o início do livro, né, o prólogo, conta a história de um assassinato e de um desmembramento. Então essa pessoa foi assassinada, houve um desmembramento e nunca ninguém descobriu quem de fato tinha feito aquilo. E por acaso foram as crianças, foram eles, né? O Ed e os amigos dele que encontraram essa pessoa. Essa comunidade é uma comunidade meio esquisita também. É claramente o pai da Nick, o vigário dessa cidade, e claramente ele é um cara abusivo com ela, bate nela. E ao longo do livro a gente vai descobrindo que ele tem vários pecados ali, e alguns personagens sabem dos pecados dele, mas por ele ser vigário ele acaba passando ileso por tudo. É o tipo de livro que ninguém é perfeito, que ninguém sai ileso, que todo mundo tem um defeito muito grande e a gente vai descobrindo aos poucos. Ed, né, que é o narrador, ele tem uma mania horrível, um toque horrível. A gente descobre que a mãe dele é dona de uma clínica que causa muita discórdia ali na população. A gente descobre que o pai do Ed tá começando a ter Alzheimer e ele começa a fazer coisas que deixam o Ed e a mãe dele muito tristes. A gente começa a ver que o Mike Metal e o irmão dele são super terríveis, assim, pessoas horríveis. O irmão do Mike Metal, o Sam, ele parece até, tem sinais de psicopatia. Então a gente vê que o livro é bem denso nessa parte, ele mostra bastante do lado ruim do ser humano. E a gente entende um pouco em 1986, porque é ali onde tudo começou, e a gente vai tendo a certeza da doença dessas pessoas em 2016, né? Doença que eu digo, tipo assim, cada um tem um vício tem um vício bizarro, uma história de vida ali bem intensa. Você acha que quem cometeu o crime, né, desse prólogo, né, de quem matou essa menina,
foi uma pessoa X e no final o livro te surpreende e fala, não, foi uma pessoa totalmente aleatória. Foi essa parte que eu não gostei do livro, porque ele te dá todas as ferramentas para te mostrar que foi uma pessoa e no final foi uma pessoa aleatória. Não tem muito o que falar desse livro aqui sem dar spoiler, por isso que agora eu vou falar sobre o final do livro, sobre o que eu achei com spoiler. Então, se você não leu o livro, não assista a partir daqui, tá? E só para dar um recadinho, se você gosta do meu conteúdo, dá like aqui, comenta, eu quero saber sua opinião, inscreva-se no canal que o YouTube vai te mandar outros vídeos meus aqui. E se você quer comprar livro na promoção, gente, eu tenho um grupo de promoções muito legal. Eu só compro livro na promoção, nunca mais paguei caro em livro. E se você quiser acessar esse grupo, tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Agora só fica quem já leu esse livro mesmo. Bem, o que eu achei? O Ed, ele tem uma mania muito feia de pegar as coisas das pessoas, de roubar pra ficar com ele. Gente, eu falo mania feia, mas eu sei que isso é uma doença, tá? É uma doença, precisa ser tratado e tal. Mas ele faz isso, ele pega as coisas das pessoas e guarda. Tanto que depois, né, o pai dele fica com Alzheimer, morre, né? E a mãe dele já tá ali no alto dos 80 anos dela, né, em 2016. E ele tá morando na casa que ele cresceu, que ele viveu a infância dele toda. E ele tem um quarto, o escritório que era do pai dele é só com caixas todas separadas, catalogadas de objetos que o Ed pegou durante toda a vida dele, sabe? Coisas, um exemplo, ele pega o anel dessa menina que eles encontram no bosque. Ele e os amigos dele encontram uma menina do bosque. Ele pega o anel dela. Então, assim, é bizarro. Então, é claro que eu achei que tinha sido ele que tinha matado essa menina. No final, a gente descobre que essa menina ali do prólogo que foi morta é a garota do Twister, né? A garota que ele viu ali perder metade do rosto dela numa cena bem bizarra no começo do livro também. Então, eu achei que tinha sido ele. No final, não é ele. No final, foi o pai da Nick, que era o vigário. O pai da Nick teve um relacionamento com outra personagem. E essa garota do Twister se parecia com essa personagem. E essa personagem era loura. E a garota do Twister tinha cabelo preto. Mas ela acaba pintando o cabelo dela de louro. Então ele confunde ela com essa menina, mata ela no bosque. Então, tipo assim, não tinha nada pra ser ele. Nada pra ser ele, que acabou sendo ele. Então eu não achei nada a ver. Eu sei que seria muito óbvio se tivesse sido Ed. Mas pra mim teria tido mais fundamento, mais embasamento se tivesse sido Ed, porque afinal a gente já estava vendo ali que ele teve uma adolescência esquisita, que ele é um adulto muito estranho, né? Então, assim, pra mim faria mais sentido ser ele. Mas eu acho que isso foi uma forma da autora burlar e não ser tão óbvia, né? Mas eu acho que às vezes o óbvio também é legal. Enfim. Além disso, teve outras coisas ali, né? Os personagens, o Gav gordo, ele perdeu a mobilidade das pernas porque o Mike Metal bateu de carro. Aí fica aquela coisa assim, falaram que alguém tinha batizado a bebida do Mike Metal. Será que é verdade? Um mistério que não foi concluído, né? Tem várias coisas ali que tu fica pensando assim, cara, todo mundo aqui tem algum problema, ninguém aqui é normal, né? O Gav foi ajudar o Ed, né? Porque o Sam, que é o irmão do Mike Metal, ele estava sendo abusivo com o Ed, então ele foi ajudar o Ed e acabou provocando um acidente que matou o Sam. Então, assim, é um livro com muitas coisas difíceis, assim, de você ler, né? É um livro pesado até nesse ponto. E o nome do giz, né? Essa parte do giz, né? O nome do giz é que alguém fazia desenhos de giz no chão, projetando a tragédia antes que a tragédia acontecesse, sabe? Só que ninguém nunca descobriu quem que fazia isso. Só que eu acho que ficou bem claro ali, né? Pelo menos assim na minha interpretação, que o Ed tem dupla personalidade. Ele tem uma esquizofrenia e era ele que fazia esses desenhos de giz. Porque algumas vezes na noite ele acordava, a casa dele estava rabiscada de giz. Então, assim, eu acho que em algum momento outro personagem pode ter feito isso pra zoar com ele, né? Porque as pessoas são maldosas nesse livro, mas eu acho que ele tinha uma dupla personalidade ali. Devido aos traumas, né? A gente sabe que isso acontece, né, na infância. Crianças com traumas muito intensos acabam fragmentando algumas partes da mente, né, para fugir desse trauma. Eu acho que deveria ser ele mesmo, mas a autora deixou esse final em aberto também. Apesar de eu não ter gostado tanto do final, né,
Eu adorei a escrita da CJ Tudor. Nossa, adorei. Eu já tenho outro livro dela aqui, tem mais 2 livros dela para ler. Ela é uma autora de suspense que sabe lidar com as palavras de uma forma bastante interessante. Então, com certeza, vou ler mais livros dela. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber, quem ficou aqui até o final, o que vocês acharam desse livro. E se você concorda comigo ou não. Até a próxima. Tchau!